Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Borges, sou pastor na Igreja Batista do Angelim. Estamos aqui em mais um podcast Angelim. Quero dizer que é uma alegria entrar na sua casa, no ambiente que você se encontra, aonde você nos acompanha, para que você seja grandemente abençoado. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante, relevante e que faz parte da nossa vida e da nossa igreja local, que são as células, a visão celular. Nós sabemos a importância que esse projeto tem, quantas pessoas, famílias e cidades foram impactadas através das células. Eu estou aqui com duas pessoas que são referência nesse assunto, que estão aqui como nossos convidados à mesa. Pastor Augusto Fialho, líder da Rede Ágape, coordenador da visão celular na nossa igreja. Também com a gente na mesa o pastor Jadson Santos, ele que é pastor da Rede Alcance, coordenador da Escola de Fundamentos e da Escola de Aconselhamentos. E eu não poderia deixar de dizer que ele é o autor do livro Por Detrás dos Números, um manual de células, um livro que fala sobre esse contexto da visão. Sem falar que os dois também são colaboradores que contribuem para a produção do nosso material, como autores de várias lições de células, materiais, apostilas dos nossos cursos e escolas da nossa igreja. E a gente já começa nesse momento, nesse contexto de células. Eu gostaria de que vocês me dissessem quanto tempo, vocês têm nesse contexto, nessa visão, um pouco da história de vocês no que diz respeito à célula. Eu quero começar com o pastor Augusto. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer pelo convite, porque é muito bom, é muito precioso poder falar sobre esse assunto, Algo que a gente já vive há tantos anos e que muita gente às vezes tem tanta dúvida, e é uma coisa tão simples, Mas a minha realidade, começou lá nos anos 2000, exatamente no ano 2000, quando eu me converti. E no ano de 2001 fiz a minha escola de líderes e na sequência, por a gente ter feito a escola de líderes numa outra igreja na época, a igreja que eu me congregava, nós implantamos a escola de líderes no ano de 2001 para 2002 e já começamos as células. E a primeira célula da igreja naquela época foi a minha, foi lá em casa. Foi o princípio que eu tive ali, foi um piloto mesmo da igreja, Sim, e eu comecei ali a vivenciar a célula, abrindo a primeira célula, só tendo conhecimentos teóricos sobre célula até então. Sim. Não tinha nenhuma prática nisso, E já por ser líder na igreja, eu já comecei liderando a célula. Então a gente foi aprendendo, Erramos um pouquinho aqui e ali, mas fomos aprendendo e graças a Deus, a gente conseguiu avançar. Lá especificamente a gente trabalhava num modelo, que foi adotado na época, um modelo específico, que tinha ali as suas questões, uns pontos bons, outros não tão bons, mas me ensinou muito, aprendi muita coisa e me ajudou nesse processo, na caminhada até hoje aqui. Muito bem, pastor Augusto. Aí de lá para cá, depois de quanto tempo você transicionou para o Angelim? Sim, aí comecei lá em 2000, quando foi no ano de 2004, a gente veio para cá, para o Angelim. E estamos aqui, desde 2004, 19 anos já. Semeando amor e colhendo vida. Semeando amor e colhendo vida. A gente entendeu que foi um tempo de Deus, de fato, Deus me deu um momento ali muito rápido naquele ministério que eu estava, de um aprendizado muito rápido. Peguei muitas coisas muito rapidamente lá. E depois que eu vim para cá, que eu entendi qual era o plano de Deus, de fato, Porque quando eu saí de lá, eu não entendi a saída, mas quando eu cheguei aqui, eu entendi por que Deus tinha feito isso, E graças a Deus, Deus hoje nos colocou nessa trajetória aí de célula que realmente é algo diferenciado, É algo diferenciado, de fato é algo de Deus mesmo, Bom demais. Eu lembro que, conversando com o pastor Jadson algumas vezes, ele já me falou que se converteu numa célula, Me conta aí como é que é essa história, quanto tempo já se passou, Como é que é a tua vida nesse contexto da célula, desde essa época até aqui. Glória a Deus. Primeiramente é um privilégio estar aqui com vocês, partilhando aqui nessa mesa, vocês que são referências, amigos referências, para a minha vida, para a vida da minha família. É uma honra poder estar aqui com vocês. Na verdade, a
a minha história com a célula, né, na verdade, se confunde um pouco com a minha história de vida cristã, né? Como você falou, né, eu conheci o evangelho através de uma célula, né? Através de um convite de uma célula, em fevereiro de 2001, né? Comecei a receber o convite, comecei a participar e pude ali experimentar, né, da eficácia desse método, né, que para mim é um método evangelístico fantástico, né? Aquele momento, até então, em momento algum na vida eu havia pisado em uma igreja, havia estado em uma outra igreja, né? E nem sentia, nem me via como necessidade, né? Porque quando a gente está ali cego para as coisas de Deus, né, a gente não consegue ter essa percepção. Eu não me via com necessidade de um Deus, eu estava vivendo a minha vida tranquilamente, né, não passando por nenhum tipo de crise, vivendo a minha vida normal, né? Então não me via numa situação assim, né? Foi quando eu recebi esse convite de um amigo para participar da célula e comecei a participar, e o evangelho foi começando a ganhar lugar, né, na minha vida. E até que eu recebi o convite, depois de algumas visitas à célula, eu recebi o convite para vir assistir o culto aqui. E o primeiro culto que eu vim, eu entreguei a minha vida para Jesus. E até aqui estamos, 22 anos depois, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, já que nós ouvimos um pouco da história de vocês no contexto da célula, talvez pessoas estão nos assistindo agora e alguns naturalmente já fazem parte de uma célula, fazem parte de uma igreja em célula, talvez são até da nossa própria igreja local, que é uma igreja nesse contexto, mas pode ser que algumas pessoas estejam nos acompanhando agora e não conheçam ainda nada a respeito de célula. Então eu gostaria que vocês falassem de uma forma bem simples, didática e objetiva o que é uma célula. O que é uma célula? Bem, falando do contexto da célula, a célula é algo simples. Não é simplória, ela é simples, né? E às vezes pessoas tentam complicar isso, mas não é nada disso, né? Eu até lembro de um fato que, alguns anos atrás, uma pessoa me abordou aqui na igreja. E a gente sempre trabalhou com as revistas, né? A gente sempre esteve ali envolvido com as revistas de célula, preparando os estudos e tal. E essa pessoa me aborda e assim veio devagar, com cuidado, sabe? O que é, pastor? É porque, assim, esses estudos das células, eles são muito simplesinho, né? Assim, né? Não é uma coisa assim muito elaborada, né? Aí eu ouvi a pessoa, eu fui entendendo, né, o jeito da pessoa. E aí eu disse, é verdade, é bem simples mesmo. Porque nós temos dentro de uma célula pessoas de todos os níveis, níveis intelectuais, sociais, né? Pessoas ali que estão ali aguardando o que vem. E é necessário que o que venha para elas ali naquele momento, né, o que vai ser entregue para elas como mensagem naquele momento, seja algo simples, independente do nível intelectual dessa pessoa, né? Se ela não teve nenhum estudo, ou se ela é uma pessoa que já estudou muito, conhece muito, independente disso, precisa ser simples o assunto, porque ele tem que ser um assunto claro, entendível e que venha realmente tocar no coração da pessoa, né? Então, a célula tem esse contexto da simplicidade. Até para que ela seja inclusiva, né? Sim, claro, porque ela tem que receber qualquer tipo de pessoa e ninguém pode se sentir constrangido ali, né? Porque de repente você tem um estudo muito complexo, o líder ali, ele não tem a percepção e ele acaba, às vezes, por um nível também mais elevado de inteligência, de conhecimento, ele acaba passando uma mensagem muito rebuscada, né? Cheia de jargões, uma mensagem muito pesada. Aqueles que têm um menor conhecimento ali no meio, eles vão se sentir intimidados. E eles não vão ter vontade, desejo de retornar, né? Cria-se uma barreira ali para o evangelho na vida daquelas pessoas. Então a célula, e aí eu concluí para essa pessoa nesse dia, olha, de fato, precisa ser simples mesmo, tá? Aquilo é feito proposital, para que qualquer um possa tanto ensinar quanto absorver o que está sendo ensinado. Né? A célula é esse ambiente da simplicidade. Isso aí. Pastor Jade. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a célula em si ela é uma família, né?
ela é uma família que ela é construída através de relacionamentos, né? Então, o relacionamento, se nós pararmos para pensar, tudo na nossa vida envolve relacionamentos. A nossa vida com Deus envolve relacionamento, a nossa vida familiar, nossa vida com os amigos. O relacionamento está envolvido em tudo isso, né? Então, para mim, uma das palavras-chave quando me perguntam acerca da célula, eu gosto de dizer que célula é relacionamento, né? Porque através do relacionamento nós conseguimos alcançar pessoas que naturalmente, normalmente, no decorrer do dia a dia, elas não teriam acesso à igreja local, né? Isso que me deixou completamente apaixonado por essa visão, né? Porque eu jamais tinha ido a uma igreja, mas a igreja foi até onde eu estava, né? A igreja foi até a mim, né? O evangelho me alcançou, né? E através dessa palavra, né? Relacionamento, porque eu recebi um convite de um amigo, de uma pessoa da minha convivência, Sim. né? E não fui lá porque achava, não fui por causa de Deus, sendo bem sincero que não vou porque vai ser uma reunião de Deus, não. Na minha cabeça, eu já tinha criado uma ideia do que seria. Eu disse, pronto, eu vou chegar naquela reunião, vão ler a Bíblia, no final vão dizer que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno, e ou eu me converto ou eu vou para o inferno, né? Na minha cabeça eu já tinha criado aquilo dali, né? E quando cheguei lá, um ambiente totalmente diferente, um ambiente, né, aconchegante, uma palavra simples, um momento de comunhão, um louvor, né? E tudo ali foi, ao longo das semanas, eu participando, já estava me sentindo já parte daquilo, né? Tanto que quando o convite foi feito para mim participar de um culto, não foi feito logo na primeira reunião. Eles armaram muito bem a estratégia, né? Acho que foi na terceira, na quarta reunião, né? Eles disseram, vamos conhecer nossa igreja, assim como é aqui a célula, nossa igreja é legal e tal. E aí eu resolvi vir participar. Mas tudo começou sendo gerado através do relacionamento, né? Aí eu comecei a me sentir parte daquilo. Isso é que é sensacional, né? Dentro dessa visão do pequeno grupo. E eu queria, desculpa, eu queria até fazer só um acréscimo, pegando a deixa dele aqui. A questão da célula também, em relação à simplicidade que eu disse, pelo próprio contexto físico da célula, né? Ela geralmente se localiza numa casa, às vezes numa empresa, numa escola, mas geralmente numa casa. E ali é o lugar onde a pessoa, o vizinho, né, aquele convidado seu ali, aquele parente que você convidou, um conhecido, um amigo, ele vai chegar lá normalmente, muitas vezes, mais despojado nas suas vestimentas, às vezes vem de bermuda, de chinelo, né, mais à vontade. Então ele consegue acessar aquele lugar com muito mais facilidade, porque ele sente essa facilidade, porque é na casa de alguém que ele conhece. Né? Ele sabe que ele não vai ter que ir todo paramentado, arrumado, como se ele fosse de fato para uma igreja. Então isso facilita para ele. Né? Um ambiente descontraído, né? Um ambiente onde ele tem liberdade ali, né? Ninguém vai estar ali, são poucas pessoas, né? Ele não vai ter aquele receio, aquela vergonha de estar num ambiente muito cheio, com muita gente. Né? Então, assim, resumidamente, eu percebo que o pastor Augusto ele enfatizou uma palavra, simplicidade. O pastor Jadson enfatizou relacionamento. Eu penso que com simplicidade e relacionamento, a célula é um ambiente propício para que qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, envolvida num relacionamento saudável, é um ambiente para que ela possa amar e ser amada, servir e ser servida, né? Pastorear e ser pastoreada, né? Então, realmente, a gente percebe que a célula gira em torno disso. Relacionamento e simplicidade. Isso é muito legal. Quando a gente fala também a respeito desse contexto de células, a gente vê que hoje, né, depois de mais de 20 anos, esse modelo ter entrado na nossa nação, a gente percebe que tem aqueles críticos, né, pessoas aí que criticam fortemente a visão celular. Mesmo dentro do meio cristão, até do meio evangélico, algumas
algumas linhas aí dessa corrente, digamos assim, do meio cristão, estão aí criticando, né, o movimento de células. Talvez até tenha acontecido alguns excessos, alguns desgastes em alguns modelos e padrões e metodologias. No entanto, a gente sabe que a célula tem a sua importância e ela é muito grande e ela tem um peso muito forte no reino de Deus. Mas as pessoas eles pegam também um pouco pesadinho, não é verdade? Eu já vi algumas pessoas, por exemplo, fazerem comparações com a visão celular, com pirâmides, né, com projetos de dominação, de poder, de autoritarismo, né, que pessoas vêm para participam da célula e elas, depois de um tempo, estão ali cansadas, sobrecarregadas e tal. E assim, eu tiro por experiência própria, assim como vocês também estão há mais de 20 anos vivendo nesse contexto, e para mim nunca foi um peso, nunca foi um desgaste dessa forma, muito pelo contrário, sempre foi um prazer, uma alegria ver o que Deus fez na minha vida, através da célula, na minha família, tudo que Deus me proporcionou e que eu vejo, né, as pessoas fazendo. Quantas pessoas a gente conhece, né, que chegam quebradas, moídas na igreja, destruídas, e num ambiente de relacionamento e simplicidade, elas são curadas pela presença de Deus, né? Então eu gostaria de saber o que vocês poderiam apresentar de argumento para a gente contrapor, né, essas críticas aí dessa galera que tem pegado pesado com a célula. Amém. As críticas são inevitáveis, né? Você fazendo ou não fazendo, vai ter crítica de qualquer jeito, né? Como já diz aí a sabedoria popular, né? A árvore que dá mais fruto é a que mais leva pedrada, né? Mas se nós analisarmos esse contexto no geral, eu acredito que muito do que se fala é por conhecer sem ter a experiência, né? As pessoas muitas vezes recebem uma ideia que alguém falou, que ela viu em algum lugar, viu algum vídeo em algum lugar, sem nunca ter de fato experimentado daquilo, né? Porque a experiência faz toda a diferença, né? Uma coisa é ouvir falar da coisa, outra coisa é eu experimentar daquilo, né? Que a experiência ninguém vai te tirar aquilo dali, né? Como, por exemplo, ninguém vai poder chegar para mim, para vocês que estão aqui, e dizer que célula é do diabo, porque a gente tem a experiência, né? A gente está envolvido no meio disso. Então, se analisarmos, hoje, as igrejas, boa parte das igrejas mais relevantes no mundo, elas trabalham com os pequenos grupos. É verdade. Os pequenos grupos não são só um método de evangelismo, mas um método de organização, né? Um método de pastoreio que funciona muito bem, né, nas igrejas. Então, hoje se vê muito, assisti um vídeo recente, né, as pessoas falando exatamente isso, né, de que compararam até com marketing multinível, né, dizendo que tem PNL, né, e aí meteram encontro com Deus no meio, né, que tem lavagem cerebral, né. Na época que eu fui fazer meu encontro, falaram isso: rapaz, tu vai fazer o encontro, rapaz, lá tem lavagem cerebral, né? E que isso e aquilo outro, me botaram o maior medo, né? E eu fui, nada disso, né? Só Bíblia, só palavra de Deus. Sai com a alma lavada. Pronto, né? Muitos se falam por não conhecer. Lembro-me de uma discípula que a mãe era de uma outra denominação, e aí a mãe não queria deixar ela participar de uma célula. Não, minha filha, esse negócio não é de Deus, esse negócio de célula, essa igreja que tu tá indo aí, isso aí não é de Deus, esse negócio de célula. Aí a irmã veio e me falou: pá, a mamãe disse que esse negócio não é de Deus. Minha filha, isso aqui é totalmente bíblico, isso aqui é o modelo que os apóstolos utilizaram, né, da igreja nas casas e tal. Aí a mãe dela disse: eu quero para fazer uma aqui em casa, para mim ver como é que é. Como é que funciona isso? Na época eu não era pastor, era só líder de geração. E a gente foi fazer a célula lá na casa dela. Depois que terminou, ela disse: isso que é a célula? É só isso mesmo? Sim, é só isso, né? Tudo aquilo que a gente falou aqui é simplicidade. Ela, isso é muito bom, isso é muito legal. Então acredito que a crítica vem muitas vezes por não conhecer e outras vezes pela famosa dor de cotovelo, né? Que sempre tem, né? A gente não pode dizer que não existe. Pois é,
Quando surgiu, né, esse movimento aqui no Brasil, foi parece que em 98, né, que ele chegou aqui, vindo da Colômbia. A origem nossa aqui foi da Colômbia, né, através da igreja do César Castellanos, o movimento G12, ele chega ao Brasil. E lá na Colômbia, ele tinha as suas características de acordo com a realidade da Colômbia, né? A Colômbia é um país que vivia em clima de guerrilha, né? Com grupos armados ali combatendo com o governo. Então era um ambiente totalmente diferente. E povo com uma autocultura diferente também da nossa, né? Esse modelo lá, essa visão celular implantada lá, ela tinha suas características específicas para aquele lugar. E pessoas foram até lá e trouxeram isso para cá, para o Brasil, só que não fizeram inicialmente, principalmente, né, alguns grupos não fizeram uma adaptação para a nossa realidade, que é muito diferente da realidade deles. Era muito diferente naquele momento, principalmente. Então, em alguns lugares, algumas coisas bem pontuais, realmente houveram alguns problemas. Isso aconteceu na época, eu pesquisei muito sobre isso, estudei muito isso na época. E houveram em alguns lugares, algumas cidades, algumas igrejas, probleminhas que realmente de fato aconteceram, que provocaram, né, tumultos, conversas, mas foram pontuais, né? Porque não houve essa adaptação para a nossa realidade. Então causou-se alguns problemas. Mas a maior parte dos ministérios, eles foram adaptando esse modelo para a realidade local. E conseguiram ter muito êxito, né, com o encontro, e aí conseguiram ter muito êxito com as células. Tanto que muitas igrejas no Brasil, elas despontaram a partir daí. Elas cresceram muito a partir daí, porque as células foram trazendo vida para a igreja, né? Trazendo pessoas, trazendo esse movimento para a igreja. E elas realmente romperam e cresceram, né? Um exemplo é aqui, né? O Angelim, ela vinha num processo de crescimento muito bom, mas quando as células entraram, ele deu um up, né? E foi aquela coisa, avançou, né? E a gente vê claramente isso. E eu até tive um fato, um momento que eu lembro, hoje ele é amigo, um pastor, hoje ele é amigo, na época a gente estava se conhecendo e tal, e ele, um dia, a gente começou a falar sobre célula, e sobre o encontro e tal, e ele falou coisas horríveis, meu Deus, falou coisas horríveis, e eu tentando ali argumentar, então, não é bem assim, não, é assim e tal, isso é do diabo, e não sei o que. Rapaz, foi horrível a nossa conversa, ela acabou muito tensa a nossa conversa, né? Mas passado algum tempo, eu creio que não chegou a 2 anos, um ano e meio depois, o ministério do qual ele faz parte começou a estudar sobre célula e a trabalhar com célula. Né? Eles tinham outro nome, né? Outra forma um pouco diferente de trabalhar, mas era célula. Né? Por quê? Porque eles olhavam de fora, ouviram alguns comentários ruins, generalizaram isso, então tudo que envolvia célula era ruim, não prestava. Tudo que tinha encontro, isso não presta, isso não é de Deus. Né? Porque não experimentaram. Né? Então, no momento em que eles experimentaram, assim como essa senhora que você deu testemunho aí, né, que foi fazer a célula na casa dela, quando ela viu o que era, ela entendeu que não era nada daquilo que diziam. Né? Então, a gente viu que realmente é algo muito simples. É o famoso provar e ver, né? E mais, assim, uma informação importante, relevante, eu como ajudei durante muito tempo o pastor Marcos aí na questão da central de célula, levantamento de dados, né? Acerca das células visitantes que participam, das pessoas que vêm à igreja, né, principalmente das que convertem por final de semana na igreja, em média mais de 70% elas vêm através da célula. Olha só, uma informação importante. Elas vêm através da célula. Poucas são aquelas que já ouviram falar da igreja e dizem, não, hoje eu vou lá assistir aquele culto. A maioria delas já tiveram alguma experiência, algum contato com a célula e estão visitando a igreja, né? Para você ver a relevância, né, desse trabalho. Né? Lógico que, como o pastor Augusto falou, tem o extremismo, o exagero, né, de muitos modelos, né? Já visitei igrejas que pessoas estavam totalmente bloqueadas, né,
para célula, quando eu via falar nome de célula, meu irmão, também tive a né? mesma experiência. Eu já fui a alguns lugares assim que quando falava de célula, as pessoas, não queremos isso, porque muitas pessoas foram usadas, pessoas foram tratadas mesmo como negócio, né? Pessoas estavam vendo apenas números, né? E não entendendo que nós trabalhamos com pessoas, que as pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem, né? Então, quando nós valorizamos as pessoas, os indivíduos, né? Assim como Jesus o faz, elas começam a frutificar, e isso sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo, né, de exagero, começa a frutificar naturalmente. Esse é o segredo. Quando eu cheguei aqui na igreja no finalzinho de 99, me converti no comecinho de 2000, frequentando o ambiente da célula, chamava-se Grupo de Crescimento, GC, né? Hoje algumas igrejas até usam ainda essa nomenclatura, né? O GC, o Grupo de Crescimento, Pequeno Grupo, Célula, enfim. O nome é o que menos importa, não é verdade? Mas quando a gente fala da questão da célula ainda, a gente sabe que muitas igrejas, elas... com o intuito de obter esse crescimento, essa relevância, êxito, no sentido de trazer o reino de Deus ao máximo de pessoas possível, aderiram, né, os modelos. Modelos de célula hoje a gente sabe que existem muitos por aí, né? A gente sabe que, como o pastor Augusto bem citou, na transição, quando na verdade na entrada do modelo de células no Brasil, utilizava-se aquele modelo que veio da Colômbia, que era o G12, né? Aí veio algumas variações, M12, MDA, né? Algumas igrejas usaram G5, grupos menores, igrejas mais tradicionais, enfim. Mas quando a gente olha para a nossa igreja local, para o Angelim, né, a gente, talvez algumas pessoas possam ver e se questionar, né? Qual é o método, qual é o modelo, qual é a estratégia que o pastor Joaquim adaptou, ou melhor, que o pastor Joaquim implantou no Angelim? Será que o Angelim é uma igreja G12, é uma igreja MDA, é uma igreja, né, M12? Eu gostaria que vocês falassem para a galera que está nos acompanhando como funciona a estratégia de células aqui na nossa igreja local, se tem uma metodologia, se não tem, como é que funciona, qual é a visão que o pastor Joaquim implantou no nosso contexto. E claro, né, o que vocês acham disso, né? Até que vocês já falaram, né, de algumas coisas, mas o que vocês acham dos modelos e qual é o nosso modelo? O pastor Augusto vai iniciar aí, que ele é especialista em modelos. O nosso modelo aqui é Jesus, né? Nosso modelo é Jesus. Jesus. Na verdade, logo antes de começar nesse trabalho aqui, o pastor visitou várias igrejas pelo mundo afora aí, né? O pastor Joaquim, ele viajou, conheceu modelos específicos de cada local do mundo onde ele teve, né? E ele observou características deles. Eram contextos totalmente diferentes dos nossos, né? Outras, Coreia, né? Como a Coreia, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos. Então visitou várias igrejas por aí e viu vários modelos, várias formas de se trabalhar. E ele foi observando cada detalhe, né? E vendo aquilo que se encaixava com a nossa realidade, com a nossa necessidade aqui, local. Então ele foi trazendo ideias de um, ideia de outro, né? E foi unindo isso. Então hoje a gente não pode dizer, né? Quando eu falei, nosso modelo é Jesus, ele é o nosso principal modelo, né, que precisamos imitar. Mas um modelo específico hoje, nós não temos um nome para isso, né? Na verdade foi uma adaptação. Então foi se criando um contexto próprio nosso, o modelo foi sendo gerado aqui, construído dentro da nossa realidade, e é um modelo que faz com que cada um tenha uma direção muito específica, né? Porque as células, desde quando inicia no encontro, né? O encontro, aí vão para as células e as escolas, todo esse processo sempre está apontando as pessoas para um caminho único. Um caminho de compromisso, um caminho de fidelidade, um caminho de obediência, de realmente vestir a camisa, né? E nesse contexto trazem também a questão de cada um se sentir livre, né? Todos se sentem livres, porque esse modelo, que a gente não tem um nome específico de modelo, ele traz liberdade. Você gera compromisso com liberdade. Você não fica engessado, né? Então eu creio que o pastor Joaquim realmente
teve assim, uma ideia excelente de captar, né, características de cada lugar para fazer um modelo específico que se adaptasse à nossa realidade, né? E a gente possa trabalhar realmente com essa liberdade que é necessária, né? Para que a célula realmente alcance quem precisa ser alcançado, sem pressão, sem algemar, sem engessar, né? Com liberdade real. E é muito perceptível aqui na forma que nós trabalhamos, a forma que o pastor Joaquim implantou, né, essa visão de células na nossa igreja, porque apesar de ser um método, digamos que próprio, né, dado por Deus, baseado nas observações, em tudo aquilo que ele aprendeu e contextualizou com a nossa realidade local, nós não temos um marketing em cima disso, não é comercializado nada a respeito disso, mas é algo genuíno, algo, como você disse, leve, né, e que dá essa liberdade para que todos possam se mover, né? É um movimento orgânico, um crescimento orgânico, né, que vai gerando vida na nossa igreja. E aí, pastor Jadson, o que é que você pensa a respeito disso? Assim, muitas pessoas buscando modelo, né? Elas estão bem intencionadas, elas estão buscando crescimento, né? Buscando uma estratégia nova, né? Buscando algo novo para. Só que muitos pensam que o modelo ele funciona como uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo, você tá ali, os ovos e tal. Outro dia eu não sei fazer bolo, não vou saber dizer como é que faz um bolo, Leite, trigo, né? ovo. Pois é, olha aí, Esse é você especialista. é bom de bolo. Mas Pelo geralmente menos de tem comer. ali o roteiro certinho. Se você faz certinho ali, a probabilidade daquilo dali dar certo é muito grande, Verdade. né? Mas só que quando você traz para esse contexto de igrejas, é realidade diferente. O que dá certo aqui pode não dar certo em outro lugar, em outra realidade, né? São pessoas diferentes, com cabeças diferentes, né? São pessoas, né? Só isso já resume muita coisa, né? Que são pessoas, né? Então, às vezes, buscando isso, né? Com esse intuito, as pessoas acabam trazendo muito peso, né? Sobre as outras. Lembro de uma oportunidade que eu estive numa igreja ministrando uma conferência sobre células, liderança. Quando terminou, o pastor perguntou para mim assim: sim, agora eu quero saber quantos meses a gente está do tamanho do Angelim. Aí eu disse: meses, pastor? Cara, o Angelim tá aí já há décadas. E você vem me perguntar quantos meses, né, você vai conseguir obter os mesmos resultados. Então as pessoas geralmente pensam que é assim essa receita. Mas eu gosto muito de uma frase do pastor Joaquim, que ele diz o seguinte: que o corpo não gera vida, é a vida que gera o corpo. Então, antes de nós buscarmos nos mover em qualquer modelo, a coisa mais importante é buscar a vida de Deus, né? Buscar a vida de Deus para a igreja, buscar a vida de Deus para a liderança, para que assim a vida de Deus chegue até as ovelhas, né? Os discípulos, né? Porque tendo a vida de Deus, que é o mais importante, o crescimento ele vai vir naturalmente. É verdade. O pastor Joaquim, ele costuma falar a respeito, quando fala sobre modelo, ele sempre fala que, na verdade, os princípios são mais importantes do que o modelo, não é verdade? Ele tem até um livreto, né, um livrinho, que é sobre o crescimento de igrejas, né, que fala princípios mais que modelos. Então, mais importante do que o modelo, do que a metodologia, a estratégia, é viver princípios da palavra de Deus, que isso sim vai gerar vida e vai gerar um crescimento saudável. Mas eu gostaria que vocês contassem para o pessoal que está em casa, eu tenho certeza que eles, assim como eu, todos estamos curiosos para ouvir um testemunho, já que vocês têm essa experiência, né, de tantos anos na célula, algo que vocês viveram e que marcou a vida de vocês, tá guardado na lembrança, no coração de vocês, né, na memória. Talvez uma experiência pessoal, ou talvez de alguém que você estava no momento e que realmente, né, você poderia trazer para a gente nesse momento. Algo importante que possa ter marcado a sua vida, que possa edificar a galera que está nos acompanhando aí. Certo. Eu tenho um testemunho no meu livro, né, que é muito interessante. Eu tenho uma parte reservada só para testemunhos e esse testemunho está lá. A gente havia feito uma abertura de uma célula recentemente num bairro aqui de São Luís, né? E
uma vizinha lá do local onde ficava a célula estava passando um momento muito difícil, muito atribulado. Uma jovem senhora com filho adolescente, né, filho se envolvendo em drogas, né, bebidas, né, vendendo as coisas dentro de casa, arrumando confusão com todo mundo, e ela já não suportava mais aquela situação, né? E ela fez um comentário dizendo que daquela noite talvez eles não passariam, porque ela ia tirar a vida do filho, que ela não aguentava mais, e ela ia tirar a vida dela, né? E aí a líder de célula soube, né? Soube dessa conversa, que essa conversa estava rolando nesse dia, convidou ela para participar da célula, né? E ela foi, participou, junto com o filho, né? Participaram uma semana, participaram na outra semana, e Deus foi trabalhando, né? Aquele menino foi se libertando daquela situação, né? Aquela família foi sendo restaurada, e depois de um tempo, depois eles visitando, vieram à igreja, e no qual a família aceitou a Jesus, né? E tiveram a sua vida completamente transformadas, né? Então, a gente pode ver, eu pude ver com isso, né? A eficácia mesmo real da célula, né? Da célula estar ali no lugar certo, na hora certa, né? Para alcançar aquela família, né? E o nome do Senhor ser glorificado, né? Uma vida que ia se perder, né? Hoje está rendida aos pés do Senhor, né? Por causa da visão. Glória a Deus. E aí, pastor Augusto? Pois é, nas células a gente já viu muita coisa, né? Porque já são mais de 20 anos mexendo com isso. E a gente já viu pessoas sendo curadas ali. Porque a célula, como eu falei, é o lugar da simplicidade. E de repente tem aquela oração que é uma oração simples, né? Você está orando uma oração simples ali, você está orando, mas para Deus isso não faz diferença, né? O que importa é a fé que cada um nutre naquele momento ali. E a gente viu já pessoas sendo curadas ali, uma oração simples, ela foi curada de repente. Pessoas sendo ali destravadas, libertas por uma palavra que foi liberada na célula, naquele momento ali. Verdade. E eu lembro de um fato que aconteceu lá no princípio, nos primeiros anos, ali, logo, na verdade bem no início mesmo, né, quando a gente começou a trabalhar com a célula. Como eu disse, né, a primeira célula da igreja foi a minha. Eu comecei, foi a célula piloto. E a minha esposa, na sequência, começou também uma célula dela, também lá em casa. E aconteceu um fato interessante quando ela começou essa célula, porque ela convidou um monte de gente ali próximo de casa ali, né, convidou várias pessoas, e preparou o lugar, o ambiente ali, aguardando essas pessoas, né. E nesse dia, quando chegou a hora da célula, começaram a aparecer crianças. E deu umas 10 crianças nessa célula e não veio nenhum adulto. E ela tinha convidado os adultos, né? para estarem lá. E foram crianças, e isso gerou nela uma frustração naquele primeiro momento. Ela ficou frustrada, né, sem entender aquilo ali, mas ela ministrou a célula para as crianças assim mesmo. Ela mudou a linguagem um pouco, né, e adaptou ali as crianças, ministrou e tal, mas tiramos dali um entendimento, que as crianças não estavam sendo observadas. Verdade. E elas também precisavam, né? E de repente, a gente com foco só no adulto, né? Embora estivesse começando aquele processo de células, mas o foco era só nos adultos. E não entendemos, né, naquele momento que as crianças também precisavam. E Deus precisou mover dessa forma. Os pais mandaram os filhos, mas não vieram, né? E aí a gente entendeu, poxa, criança, precisamos trabalhar com criança também, né? E aí Legal. começa o processo. Muito bom. Quando a gente fala de célula também, né, nós sabemos que no contexto da célula tem o momento da oração, da palavra, louvor, orações, enfim, tem um lanche no final, né? Uma vez por mês a célula tem um dia especial, que é o tema livre, né, onde o pessoal se reúne para fazer algo diferente e uma programação mais especial. Porém,
Às vezes pode acontecer de acontecer um fato inusitado, não é verdade? Algo engraçado, uma situação assim que a gente não está esperando. E eu gostaria de saber se você já viveu alguma situação dessas. Algum fato que você lembra que foi um negócio engraçado, uma coisa cômica ali que você não esperava, mas que aconteceu e você nunca esqueceu disso. Me conta aí, pastor Jade. Eu tenho um humor negro aqui para contar um negócio aqui. Olha. Rapaz, uma vez, um líder nosso tinha uma célula, né, num bairro, aqueles bairros da bênção mesmo, né? Perigoso. Da pesada, perigoso, né? E aí a célula dele era só peça rara, meu irmão. Só gente mesmo da pesada. E ele era o líder, o anfitrião, né? Na casa dele. Na casa dele mesmo, né? Resolveu abrir essa célula lá, né, para levar o evangelho até aquelas pessoas ali. Só que nesse dia ele teve a brilhante ideia de, no final da célula, sair impor a mão na cabeça de todo mundo. Que não é muito aconselhável. Que não é né? muito aconselhável. Nos treinamentos, nas escolas, a gente sempre fala, olha, célula não é lugar para isso. Mas ele teve a brilhante ideia de fazer isso. Sim. E pôs a mão. Quando ele botou a mão no primeiro, o cara ficou possesso. E aí ele já ficou agoniado e começou a ficar possesso um atrás do outro. Eram 6. Todos possessos. E aquela gritaria dentro da casa. Começou Meu Deus, a vizinhança. a vizinhança tudo aparecer na janela para ver o que era. E aí ele já desesperado, fechou a casa, foi para fora e ele me ligou. E deixou os encapetados. Deixou os capetados lá. Me ligou, só que eu moro muito longe de onde estava acontecendo a célula. Eu disse, rapaz, que situação. Vou ligar pro discipulador, que mora mais próximo aí, para ele dar uma passada aí. E aí o discipulador foi lá, né, a situação acalmou, né, mas o resultado foi que a gente teve que fechar aquela célula, porque ninguém queria ir mais para a célula. Ficou conhecido como a célula do capeta. Misericórdia. As pessoas morriam de medo de ir para lá e ficar endemoniada, ficar possessa. E aí a gente teve que acabar de mudar a célula de lugar para ele liderar em um outro lugar, porque ali não deu mais certo, né? Essa tá no livro também? Essa não tá no livro. Merece, Essa aí só o pessoal da escola de líderes que conhece, que toda vez eu conto. A cela do capeta é boa. Aprendizado. E aí, pastor Augusto, me conta uma história engraçada aí da sua vida na cela. Uma que eu lembro aqui agora. Acontece muitas coisas, mas a gente vai... Algumas ficam marcadas, né? Às vezes é uma bobagem, mas fica marcado. Também mais lá no princípio, a gente estava reunido lá para a célula e nesse dia, particularmente, a mesa estava num lugar um pouco diferente, que era o lugar onde a gente fazia a célula, e a gente acabou reunindo em volta da mesa. Normalmente a gente não usa a mesa no meio para fazer a célula, né? A gente faz aquele ciclo, geralmente, né? Mas nesse dia estava a mesa ali e a gente acabou reunindo em volta da mesa. E aí o pessoal trouxe lanche, ia ter um lanche melhor naquele dia, e aí puseram os lanches na mesa e tal, e a gente estava ali. E a mesa, ela tinha um pé bem para dentro, né? E era uma mesa mais alta. Então, a lateral dela aqui era muito aberta. Então, era fácil de alguém apoiar aqui e ela querer tombar, né? Bem, e a gente tá ali na célula e tal, e ali dando a lição, aquela coisa toda. Tinha uma menina pequenininha, abençoada, né? Filha de alguém que foi lá. E essa menina não parava e tal, daí a pouco todo mundo distraído, não percebeu. A menina se apoiou aqui no canto da mesa, se apoiou e levantou os pés do chão. Quando ela levantou os pés do chão, se pendurou na mesa. Como ela era pesadinha, quando ela pendurou, a mesa subiu. No que a mesa subiu, tudo que estava na mesa foi para cima dela. O lanche todinho para cima dela, né? Caiu bolo e tudo foi para cima daquela menina, né? E caiu no chão e aí, ainda bem que a mesa não tombou em cima dela, né? Sim. E ela caiu, no primeiro momento foi aquele susto, todo mundo correu, né, para pegar a menina, mas ela não teve nada. Mas preocupado, né, com a menina, com o lanche. Com o lanche. Ninguém lanchou naquele dia. Aí... Mas depois foi engraçado, porque ela não se machucou, né? Ela não teve nada, só o susto mesmo, né? Aí ficou engraçado ali o negócio e tal, e aí, como eu disse, ninguém lanchou, né? Porque o lanche ficou todo disparado pro chão afora, né? Foi aquela bagunça, mas aí se marcou, ficou gravado. Uma coisa boba, simples, né? Mas ficou gravado ali, um momento engraçado. Muito legal, muito legal.
O pastor Jadson, como eu falei no começo aqui no momento da apresentação, escreveu um livro, né, a respeito de células e tudo mais, que inclusive está aqui no nosso cenário, por detrás dos números. Pastor Jadson, qual foi a tua inspiração para escrever esse livro, produzir esse material, né? Como é que foi, como é que funcionou, como é que foi gerado no teu coração esse livro e ele veio até esse momento de estar aqui, né, à disposição de todos aqueles que estão nos acompanhando? Glória a Deus. Esse livro, a gente lançou ele em 2017, né? Lançamos ele até no treinão que a gente fez, né? Todos os pastores tiveram a oportunidade de ministrar, foi uma bênção. Na verdade, esse livro aí é Deus tirando água da rocha, né? Eu sempre fui, como eu falei, apaixonado, né, por esse método, pela visão, né? E sempre Deus derramou muita graça sobre a minha vida nesse trabalho com as células, né? É tanto que quando as pessoas me perguntam assim, mas qual é o segredo, né? Qual o segredo? Por que vocês multiplicam tanto? Por que vocês crescem tanto? Isso é graça de Deus, né? Então eu sempre acreditei que Deus derramou muita graça, né? Porque eu sempre me coloquei à disposição, né? Nunca me achei capacitado o suficiente, nunca me achei um bom líder, né? Quando me disseram a primeira vez que eu ia liderar, eu fiquei dizendo, rapaz, que ideia é essa, né? Uma pessoa extremamente tímida como eu, né? E só que a igreja foi trabalhando isso em mim, né? Essa questão, né? Na verdade, a igreja, ela não nos prepara só no espiritual, ela nos prepara para a vida, né? E a minha vida foi completamente transformada em todos os sentidos, né? Pelo evangelho, pela igreja, pelos ensinamentos, né? Então, com tudo isso, isso foi começando a queimar em meu coração, meu pastor me incentivando, meu pastor de rede na época, né? Minha esposa, né? Meu filho, você tem muita graça, né, sobre esse assunto, escreve um livro. Então eu montei o projeto, trouxe o pastor Joaquim, né? Ele abraçou assim de primeira, né? Meu filho vai ser uma bênção, vai ficar bom, né? Foi um dos principais ali apoiadores, né? Ele chama de o manual da visão. Meu filho, esse é o manual da visão, né? E nesse livro a gente fala um pouco de como a gente trabalha, né, a questão das células aqui na igreja, mas ele é mais um livro de liderança do que um livro de célula, né? Ele vai tratar muito de princípios, né, que é aquilo que norteia a nossa visão aqui, né? Então, por detrás dos números, vem porque quando se fala de célula, a ideia que vem logo na cabeça é o povo que só pensa em número, né? É a pirâmide que a gente falou lá no começo, né? E eu venho, através desse livro, mostrar o que está por detrás dos números. Que os números são as pessoas, né? Tanto que na capa aqui, que foi essa capa maravilhosa que foi feita por um discípulo, né? Foi ideia de um discípulo. Atrás do nome números tem um monte de pessoas aqui, né? E é exatamente essa a ideia, mostrar que... Inclusive, essa seria a minha pergunta, né? Na final de contas, o que tem por detrás dos números, né? O que tem por detrás dos números são as pessoas, as vidas, né? Então, quando a gente para de tratar o número como número em si e começa a ver que ali são pessoas, né? Que quanto mais células eu tenho, eu gosto de dizer para os discípulos, quanto mais células eu tenho, são mais pessoas que têm a oportunidade de ser alcançadas, né? São mais vidas, mais famílias, mais bairros. Por exemplo, o testemunho que eu contei, se não tivesse uma célula lá naquele lugar, né? Se a gente não tivesse multiplicado uma célula para que uma célula chegasse até ali, né? Então, às vezes, as pessoas ficam, mas é só crescer, só pensa em crescer. Não, a gente pensa em crescer para alcançar mais, né? Então é isso que está por trás dos números, né? Essa é a mensagem essencial desse livro. Pastor Joaquim tem uma frase que ele diz assim: queremos crescer não para ser grande, queremos crescer para fazer mais, né? Para alcançar mais. Mas a gente sabe também que no decorrer de toda essa trajetória da liderança, algumas pessoas acabam naturalmente passando por uma desmotivação, às vezes por questões pessoais, por problemas,
às vezes por uma situação mal resolvida com Deus, um pecado, não sei, às vezes por uma má influência, por algo que está ouvindo, por influências externas. Mas o fato é que, no meio de tantos líderes, pode ser que uns estão encorajados, animados, mas pode ser que um ou outro ali estão pensando em desistir, desanimado, passando por um momento difícil. E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra de ânimo para aquela pessoa que está passando por um momento desse jeito, alguém que está pensando talvez até em abrir mão desse projeto, abrir mão da cela, desistir do chamado de Deus. O que você poderia dizer para esse tipo de pessoa, pastor? Olha, nós sabemos, né, e a gente não pode nunca dizer que apesar de ser simples uma célula, mas cuidar de pessoas é trabalhoso, né? Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Cada um tem a sua complexidade, cada um pensa de um jeito, age de um jeito, né? E o líder nessa busca de tentar atender as pessoas, muitas vezes ele se desmotiva porque ele observa muitos obstáculos diante dele, né? Pessoas às vezes muito diferentes dele. Às vezes há muitas resistências, né? E isso leva o líder realmente a desanimar. Mas o líder que vai desanimar, geralmente é aquele líder que já tirou os olhos, o foco de Jesus. Verdade. Né? Porque aquele que está focado em Jesus, aquele que sabe que ele tem um chamado, que há um propósito envolvido ali, apesar desses obstáculos, ele permanece. Né? Ele não desiste. Ele passa momentos difíceis, momentos que ele fica ali, às vezes, talvez até um pouco abalado com alguma situação, mas ele não desiste, ele não para. Né? Ele avança porque ele sabe que o propósito é muito maior. Né? E como eu disse, como cada pessoa é diferente, cada um vai ter uma reação diferente diante daquilo que lhe é proposto. Né? Então o líder vai lidar com isso sempre. Né? Uma pessoa age de um jeito, outra pessoa age de outro jeito. Às vezes você faz algo e aí o que vem de retorno deles é muito diferente de um para o outro. E o líder acaba às vezes desmotivando pelo que ele recebe ali de feedback dessas pessoas. Né? Mas se o líder estiver focado em Jesus, como eu disse, né, estiver ligado realmente no propósito, no chamado dele, né, embora venham as dificuldades, ele vai resistir. Sim. Então, ele precisa ter nesse momento o quê? Resiliência. Sim, né? Ele tem que ser resiliente. É aquele que persiste e não desiste. Né? Ele vai insistir, ele vai persistir, ele vai ser resiliente, ele vai permanecer firme. Né? Embora até algum momento a coisa pareça que vai desandar, mas ele continua acreditando. E aí, em algum momento, aquilo muda, a chave vira e algo novo acontece e traz esse ânimo para ele, porque ele não desistiu, porque ele não desestimulou, porque ele não deixou realmente a peteca cair. Né? Ele tem que buscar forças em Deus, não adianta. Se ele for basear em si próprio, no seu próprio conhecimento, naquilo que ele tem de experiência, isso pode até ajudar, mas não vai resolver. Se ele estiver agarrado em Deus, aí ele consegue transpor qualquer barreira e vencer essas dificuldades aí, realmente ser um líder de excelência. Pastor Jadson, eu queria que você falasse olhando aqui para a câmera 3, com o pessoal que está nos acompanhando em casa, né? Dá um conselho para alguém que está desanimado aí, que está pensando em desistir. Pois é, permaneça. Eu gosto muito de um texto que tem aqui, João capítulo 15, verso 5, Jesus dizendo assim: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, um dos principais segredos, né, para a frutificação, para o crescimento é permanecer. Né? Deus, de uma certa maneira, honra aquele que permanece. Né? E não só no que se diz respeito à visão, à estratégia, mas no que diz respeito à vida. Né? O permanecer, o persistir, né, faz toda a diferença. Então, eu aconselho você, não desista. Momentos difíceis virão, mas eles vão passar. Assim como os momentos bons virão também, mas eles também vão passar. Né? Eu me lembro de ter células completamente cheias, mas me lembro de ministrar células para um grupo de 1, 2 pessoas. Né? E se eu tivesse desanimado naquele momento, né, talvez muitas pessoas não teriam sido alcançadas,
né, pela mensagem do Evangelho, né, mas porque eu decidi permanecer. Eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele, né, e vidas foram salvas, vidas foram alcançadas, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. A gente está chegando no final desse podcast, desse bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu quero dar oportunidade para vocês fazerem as considerações finais. Em seguida, a gente vai estar tendo um momento de oração, abençoando, claro, agradecendo a Deus por esse momento, mas também abençoando o pessoal que está nos acompanhando. Então, você que está nos acompanhando aí, se prepare, aguarde aí, porque nós ainda vamos orar e abençoar a sua vida. Mas vamos lá, Pastor Augusto, as suas considerações finais aí. Bem, primeiro eu agradeço, né, pelo convite, né, por estar aqui, por a gente estar podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem como experiência, né, já de mais de 20 anos aí de caminhada com isso, né. E o que fica, na verdade, de tudo que a gente falou aqui, é essa questão de motivar, né, as pessoas, de dizer para você, olha, não desiste não, não desiste não, se ela dá trabalho, dá trabalho. Mas a gente sabe que hoje não existe algo que faça a igreja crescer numa velocidade maior, né? E não é só crescer, mas é crescer com qualidade, né? A célula fornece, ela favorece isso, né? Então, como eu disse, não desista, permaneça firme, né? Insista, persista, seja resiliente, que você vai conseguir, de fato, cumprir o seu chamado, né, cumprir o seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para você. Ele tem um chamado para todos, né? Todos nós somos chamados para cumprir algo para Deus. E um chamado que é para todos é o de ganhar vidas, é o de cuidar de pessoas, né? E você está envolvido nisso, né? Então, fica atento, se agarra em Deus, né, e você vai conseguir de fato atingir os objetivos e o propósito vai ser cumprido. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Aprendi muito aqui nesse pequeno período aqui com vocês. Vocês são uma bênção demais. Mas para você que está em casa, né, o meu conselho continua sendo o mesmo. Permaneça, mesmo do pastor Augusto. Não desista, né? Talvez sua célula está passando por um momento difícil, né? Você está pensando em desistir, talvez você está orando que sua célula não cresce, aparentemente você não está vendo resultados, mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando. Permaneça, Deus está trabalhando, Deus está vendo, né? Às vezes a gente está numa situação tão complicada já de desânimo com a célula que às vezes a gente já não está mais nem sentindo Deus, mas não se preocupe que Ele está no negócio, né? A Bíblia não diz que nós sentiríamos Ele, mas disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então creia nisso, permaneça, que na hora certa você irá frutificar. Amém? Amém. Vamos orar então, né? Especialmente apresentando o pessoal que está em casa. Quero convidar o pastor Augusto para nos conduzir nesse momento de oração. Amém. Amém, Pai. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, nesse dia. Nós te bendizemos aqui nesse lugar, Pai. E te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder estar aqui. De poder, Deus, levar essa mensagem para tantos que irão nos ver, ouvir. Deus, muito obrigado que o que falamos aqui hoje, Deus, possa tocar o coração dessas pessoas, possa ser, ó Deus, algo que venha gerar frutificação na vida deles, motivação, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que esse momento, Deus, ele seja frutífero, que ele alcance milhares e milhares de vidas através daqueles que nos assistem, que nos ouvem. Ó Deus, e no nome de Jesus te louvamos, Pai, porque o fato de estarmos aqui é porque isso foi gerado em algum momento. E nós te louvamos pela vida do nosso pastor Joaquim Neto, porque o coração dele é um coração de um homem empreendedor, visionário, e quando foi levado isto a ele, Senhor, ele prontamente recebeu, ele aceitou, ele pôs em prática, né, ele criou a oportunidade, criou espaço, e nós estamos aqui hoje, né, nesse espaço. Nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso pastor,
pela sua esposa, eles que começaram essa obra há mais de 30 anos, e o Senhor tem usado eles de uma maneira poderosa neste lugar, Pai. Abençoa-os, guarda-os em Ti, em nome de Jesus, Pai. E abençoa aqui meus irmãos também aqui reunidos, abençoa a vida daquele que está nos ouvindo, aquele que está nos vendo nesse momento. Que a sua vida, que a nossa vida seja guardada pelo Senhor, seja conduzida, que os nossos passos sejam conduzidos pelo Senhor a cada novo dia. Né? Que nós estejamos verdadeiramente firmados nesta rocha que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Então assim a gente vai concluindo mais um podcast Angelim. Foi um prazer estar com vocês dois aqui, você que está nos acompanhando em casa. Até a próxima e que Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal.